mulher, esquece da mãe, esquece do pai, não vai visitar a mãe, não vai visitar o pai, não é? Meu irmão, sua mãe, depois de certa idade, está precisando de você. Conheço mulher aí que mora 500 quilômetros da mãe. Não, quantos anos faz você lá? Eu não vejo minha mãe há 5 anos, 10 anos. Minha filha, como é que você vai amar o seu filho se você não amou nem a sua mãe? Ah, mas minha mãe era muito mal para mim. Honra a tua mãe para que os seus dias se prolonguem na vida. Isso é mandamento com promessa. Honrar pai e mãe. Isso é mandamento. Isso não é opcional. Deverá o homem honrar ou não honrar? Fica, é um dever. Não, deve não, ele tem que honrar. Né? Grande é esse mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Todavia também vós, cada um, de per si, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie seu marido. A mulher de Abraão chamava Abraão de Senhor. E ele tinha escravas. E havia compatibilidade, não havia incompatibilidade. Aqui no capítulo 3 da epístola, primeira epístola de Pedro, diz assim: semelhantemente vós, mulheres, serem submissos aos vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de suas mulheres. O exemplo de vida que você dá, teu marido vai olhar para você e vai falar: não, respeite essa mulher. Respeita esta mulher. Porque esta mulher, ela tem uma ação que vale por 70 pregação de muita gente que entende de filosofia, de teologia e etc, etc. Porque pregar mesmo é quando você dá exemplo de vida. Isso é pregar. É a Bíblia que os incrédulos têm que ler, é essa vida, a sua ação. Considerando as vossas vidas casta em temor. O vosso adorno, presta atenção, não sou eu que estou falando, não é a minha opinião pessoal. Por favor, está lá em 1 de Pedro, capítulo 3. Se você achar que está errado, você pega uma tinta escura e passa em cima dessas letras para ninguém ver lá na sua Bíblia. Porque não é eu que estou falando, é o que está escrito aqui. Seja o vosso adorno, não seja enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, e uso de joias de ouro ou de luxo dos vestidos. Pastor, isso leva alguém para o céu? Não vou usar joia. Não é isso que ele está dizendo, que vai para o céu. É que você não deve andar de uma maneira que chame a atenção da cultura do povo que você vive. Se você vive no meio de uma cultura de um povo modesto, vive de uma maneira modesta. Nunca queira viver de uma maneira que você chame a atenção. Inclusive com estampas berrantes. Você conhece a personalidade da pessoa pelas estampas da roupa. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de psicologia sabe com quem está falando. Mas seja a do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso, tranquilo, que é precioso aos olhos de Deus. Então é o seguinte, irmão. A roupa leva alguém para o céu ou para o inferno? Irmão, tudo o que escandalizar o teu irmão é pecado. Isso é a Bíblia que fala, não sou eu. Comer carne não é pecado, mas se um irmão se escandalizar porque você está comendo carne, é pecado. O pecado não está em você comer a carne, está em escandalizar o teu irmão. O pecado não está em você usar a roupa, o teu irmão está escandalizado em ver você. Mas aí eu tenho que ver para o meu irmão? Não, você tem que ver para a igreja. Se ele é parte da igreja, ele faz parte do corpo da igreja. Isso é muito difícil, né, irmão? Difícil de aceitar. Não é porque nós vivemos hoje, aonde está liberado, menino de 12, 13 anos, fiquei com fulano, acabou, irmão. Tá um pavor, a família está sendo pulverizada pelo inimigo.
Porque assim adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos. Isso são os marcos antigos da igreja que não deveriam ser mudados. Modéstia, não disputar porque está mais bem vestido, tem condições melhor, vou aparecer mais. Isso aí não leva a nada. Não leva a nada. Agora, o interior, sim. O perdão, o amor, não reter raiz de amargura, perdoar incondicionalmente. Quantas vezes, irmão? 7. O aconselhamento de Jesus é 70 vezes 7. Mas isso é difícil, né, irmão? É difícil porque você não sabe o valor do perdão. O perdão nunca beneficiou ninguém que perdoa. Beneficia que foi perdoado. Beneficia aquele que perdoou, não o que foi perdoado. E como Sara obedecesse a Abrão, chamando do Senhor, do qual vós sois filhas, se fizer bem e não tornei nenhum espanto. Temei nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento. Por que com entendimento? Porque nem sempre a mulher se expressa de uma maneira que dá para você perceber o que ela está querendo. Ela quer uma coisa que ela nem está sabendo explicar direito. Você tem que entender. Dando honra à mulher. Honra a tua mulher. Não é qualquer barreira que pode separar você da sua esposa, não. Sua esposa é santa, foi Deus que deu ela para você. Ela é filha de Deus. Ela é templo do Espírito Santo. Ela é mãe da semente da mulher, nasceu Jesus. Não foi da semente do homem, foi da semente da mulher. Então, temos que ter honra à mulher, e muita honra. Dando a honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo ela herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Irmão, só tem uma coisa que pode impedir as vossas orações. É você estar em atrito com você mesmo. Sua esposa é você. Como é que Deus vai responder uma oração se eu estou em atrito com a minha própria carne? Minha esposa é parte de mim, irmão. Se eu não estiver bem comigo, como é que Deus vai estar bem comigo? Se nem eu consigo estar bem comigo. O que eu vou pedir a Deus? Mas nós vamos fazer uma oração agora, né, irmão? Uma oração simples, para você gravar bem no teu coração, tá? Feche seus olhos, se você quiser. Se não, pode orar de olhos abertos. Senhor Deus, o Senhor conhece a nossa vida, supremo arquiteto de todo o universo, conhecedor da nossa intimidade. O Senhor conhece as nossas intenções, ainda que nós não venhamos a realizá-la, mas o Senhor já sabe a nossa intenção. O Senhor sabe e projetou uma família para cada pessoa, uma esposa para cada pessoa, que nós encontramos coração sábio para poder defini-la, aquela que realmente tem os parâmetros dos ensinamentos apostólicos no coração, que se enquadre perfeitamente para ter um relacionamento santo dentro de casa e dê educação aos nossos filhos. Aquela que seja um exemplo de mãe, que mesmo na sua simplicidade, aquela que passa a noite de insônias e mal dormida por causa de um filho embalando um berço nas madrugadas frias, aquela que as lágrimas brotam de madrugada em silêncio, às vezes nem o marido está em casa, aquela que vai às vezes para fazer uma reposição na sua cozinha e não tem mais o que fazer, sofredoras, resignadas. Abençoa toda a família, Senhor. Dê sabedoria, ampara. O Senhor falou, não chorei por mim, chorei por vós e pelos vossos filhos. A mulher é aquela que sente. Eu estou falando, a mulher verdadeira, a mulher que nasceu para ser esposa, que ama, aquela que não descarta os filhos, que não coloca os filhos sob a responsabilidade do seu marido,
para ficar andando. Não é essa mulher que eu estou falando. Estou falando da mulher que ama. Aquela que se preocupa, que tem seu marido, seu esposo como seu pai, tem seu esposo como se ela fosse mãe dele, que cuida do lar, que tem renúncia. Ela está constantemente trabalhando a favor dos seus filhos, do seu lar preocupado. E que a comunhão do Espírito Santo, que o amor de Deus possa cada dia mais ampará-la, confortá-la, porque nós sabemos que ser mãe, embora sofrendo, ela se encontra no paraíso porque ela tem prazer, ela tem amor nos seus filhos. É o maior amor que se assemelha ao de Deus, é o de mãe. Ela tira do prato a sua comida para dar para os seus filhos e diz que não tem fome, mas ela quer ver seu filho satisfeito. Que Deus possa abençoar você grandemente, que possa continuar seguindo os ensinamentos, preceitos disciplinares evangélicos, que ama a todos indistintamente e que saiba criar seus filhos segundo a palavra de Deus, para que eles possam encontrar coração sábio no fim da sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, irmão. A paz do Senhor. Amém.